nosso quadro de saúde, eu convidei hoje a pediatra doutora Ana Cláudia, que vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre as crianças, inverno, doenças respiratórias, que é um problemão que os pais ficam naquele desespero, né, doutora? Tudo bem? Tudo bem. Olá, Núbia. Obrigado pelo convite. Realmente, agora com a baixa temperatura, o ar mais seco, isso tudo propicia aumento assim, das infecções virais, né? E as crianças são as mais acometidas. A gente sabe que uma criança normal, uma criança que não tem nenhum problema, ela pode ter de 6 a 8, até 10 infecções virais por ano. Isso dá quase uma infecção por mês. E as mais comuns, né, são as infecções por vírus mesmo. Então, o quadro de resfriado comum, que é a rinocinusite viral, né? O quadro de gripe, que daí é causado pelo vírus influenza, que é um pouco mais exuberante, as sinusites, as otites, pneumonias e a bronquiolite, que acomete principalmente as crianças menores. E doutora, sobre os sinais, como que os pais devem ficar atentos de, opa, peraí, meu filho tá com esse sinalzinho aqui, já vou procurar ajuda do pediatra para não agravar tanto a situação? Bom, eu mais ou menos vou dividir conforme cada quadro, né? Então vamos pensar assim, uma criança com uma rinocinusite viral, que é o mais comum, o resfriado comum. Então a criança começa com um quadro de congestão nasal, coriza, tosse, febre, né? Essa febre vai durar 2 a 3 dias, depois ela tende a diminuir. Essa secreção nasal vai ficar mais, assim, um pouco mais espessa, pode ficar um pouco amarela, esverdeada, e depois tende a virar tosse, né? Essa tosse, ela pode durar até uns 10 dias, e isso continua sendo o quadro de resfriado comum, né? Só que nesse período a criança tem que ir melhorando. Com o passar dos dias ela tem que ir melhorando. Já um quadro assim de gripe, influenza, é um quadro mais assim avantajado. A criança vai ficar mais prostrada, é um quadro mais súbito, né, de tosse, a febre um pouco mais alta e normalmente vem com algum sintoma sistêmico junto. Então é aquele quadro que você tem dor no corpo, dor nas juntas, nas articulações, né? Mais dor de cabeça, pode ter dor de garganta junto. Então, as crianças pequenas, elas não vão nos referir que estão com dor no corpo, né? Mas você vai perceber que é uma criança que está mais prostrada que do resfriado comum. E daí depois tem os quadros de pneumonia, que daí são quadros um pouquinho mais severos, né? Que vai ter... você sempre tem que cuidar que a criança pode... Na pneumonia você vai ter um cansaço maior, uma dificuldade respiratória, é uma criança mais abatida, né? Tem as infecções de otite, sinusite e a bronquiolite, que é bem comum nessa fase. A bronquiolite, ela é uma infecção viral principalmente nos bebês, né? Pode acometer até um recém-nascido, até geralmente na época dos 2 aninhos de vida. Começa também com resfriado comum, só que você tem que perceber que essa criança vai ter uma tosse mais persistente, ela pode ter um quadro de falta de respiração mais rápida, de falta de ar, uma sibilância. Então essas crianças são um pouco mais preocupantes, são crianças que normalmente você tem que ficar mais atenta, né? E doutora, sobre os cuidados que os pais devem ter para tentar prevenir essas doenças, quais são assim as principais recomendações? Bom, a primeira coisa é tentar amamentar, né? O aleitamento materno ele já vai proteger os nossos bebês, né, dessas infecções, porque ali você vai estar a mãe, toda a parte de anticorpos que a mãe já tem, vai passar pelo leite materno. Então, a primeira coisa é tentar, dentro do possível, amamentar exclusivamente até o 6º mês e manter essa amamentação até os 2 anos.
agora no período de inverno, né? Não só no período de inverno, mas manter sempre as crianças bem hidratadas, né? Oferecer bastante líquido. Uma dica importante é a limpeza nasal, lavagem nasal, usar o soro fisiológico, assim como você escova o dente, você limpa o nariz também. Então, usar a limpeza, e quando tiver com uma infecção, aumentar a limpeza, né? Fazer mais vezes com o soro fisiológico no nariz. Manter o calendário de vacinação sempre atualizado, né? Evitar levar as crianças em ambientes muito fechados, com aglomeração, porque é ali que o vírus vai se difundir, né? Vai passar de um para o outro. E em casa, ter o hábito de manter, assim, por mais que esteja frio, ventilar o ambiente, porque assim você vai ter uma troca do ar e melhorando, protegendo as crianças. Né? E doutora, você tocou nessa questão das vacinas. Quais são assim as fundamentais, essenciais que deve estar ali certinho no cronograma para as crianças? Todas as vacinas do calendário, né? Que a Sociedade Brasileira recomenda, devem ser feitas. Elas já começam a partir do primeiro momento do nascimento, né? E a gente tem a vacina da gripe, que vai te proteger da influenza, que é o quadro que eu falei que é um pouco mais perigoso, principalmente para as crianças pequenas, que ela é feita a partir do 6º mês de vida e é recomendada anualmente fazer essa vacina para proteger as crianças. E dentro do calendário a gente tem vacina contra bactérias como hemófilos, pneumococos, que vai proteger a criança contra pneumonia, otite. Então, manter o calendário em dia, isso é a dica. E a gente até pode reforçar, né, doutora, porque as crianças em contato na creche, na escolinha com outras crianças, então, por isso que é tão fundamental os pais terem certinho ali, como a pediatra indica, o calendário da vacinação, para tentar prevenir, porque como ali as crianças, esse momento todo já deixa tudo incerto, e a vacina vem para ajudar e prevenir, né, doutora? Tentar ajudar, com certeza, prevenir a doença, principalmente a doença mais grave, né? Aquela doença que vai te fazer ir para o hospital ou ter que tomar antibiótico. E doutora, a gente pode falar que existe um grupo de crianças que é mais vulnerável a desenvolver essas doenças no inverno, que existe um alerta maior ainda? Sim, todas as crianças pequenas, né, abaixo de 1 ou 2 anos, que frequentam escolinha e creche, são mais vulneráveis, né? Isso é possível porque é o ambiente onde elas vão ter mais contato umas com as outras. Então, elas são as crianças mais vulneráveis. Uma criança que nasceu prematura, ela também vai ser mais vulnerável. Uma criança que tem história familiar ou que tem asma, rinite, a história de alergia vai ser mais vulnerável. Uma criança que não é bem alimentada, uma criança desnutrida ou até uma criança obesa também vai ser mais, né? E as crianças que foram privadas da amamentação também são mais vulneráveis, assim como aquelas que são expostas ao tabagismo, né? Que os pais ou convivem em locais de pessoas que fumam, também são mais vulneráveis às infecções. E sobre essas infecções, doutora, como que funciona o diagnóstico quando chega no consultório? Que às vezes os pais assustam, né? Vou ter que fazer um monte de exame do meu bebê, como é que é? Normalmente, a grande maioria desses processos, eles são processos virais, né? 90% são processos virais. Então, o diagnóstico é clínico mesmo. Você vai examinar, fazer o exame físico do bebê, da criança, e ali você já vai poder dar um parecer para os pais, né? Vai examinar o ouvido, garganta, pulmão, e raros, né? Não, mas pode ser necessário, às vezes, um raio-x, um exame de sangue. Hoje existem os testes rápidos, né, de vírus, painel viral, que eventualmente a gente precisa fazer para descartar alguma coisa mais séria. E depois, doutora, quando foi feito esse diagnóstico, como que é o tratamento medicamentoso, cuidados em casa? Como a grande maioria dos processos são virais, os cuidados são mais
de higienização, bastante hidratação, o repouso, a limpeza, a lavagem nasal, né, que eu comentei com você, analgésico se necessário e antibiótico se caso a gente achar que tem alguma infecção bacteriana associada, a gente vai ter que iniciar com um antibiótico. E doutora, depois que passou todo esse período que a criança passou por esse tratamento, enfim, e aí às vezes os pais ficam, agora a imunidade do meu filho às vezes vai ficar mais baixa, tem alguma complicação, aquele medo. Você já passou algumas orientações, mas existe uma coisa mais assim para os pais terem esse cuidado, para às vezes aquele medo, agora meu filho acabou de passar por essa infecção, o medo de daqui a um mês passar de novo, enfim, sei que não é muito controlável, mas assim, o que pode fazer que pode ajudar ainda mais? As crianças, eu acho que manter uma alimentação saudável, isso é o grande, né, problema que a gente vê hoje, que as crianças, tem um ditado que diz, descasque mais e desembrulhe menos. Quer dizer, coma bem, né? Se a criança for uma criança bem alimentada, que coma frutas, legumes, verduras, o arroz, o feijão, ela já vai ter uma proteção, né, dos próprios alimentos. Ensinar a criança a higienizar as mãos, né, que hoje eu acho que com a pandemia eles já chegam com a mãozinha, né, passando álcool, isso já é bem importante. Né, então ensinar as crianças a lavar dentro do possível com água e sabão ou usar o álcool mesmo, 70%, né, álcool gel. E porque as crianças elas têm mais costume de esfregar a mãozinha no olho, no nariz, então elas estão mais propensas a pegar os processos virais mesmo. Né, manter uma boa hidratação, oferecer bastante líquido, porque no inverno o ambiente está mais seco, a temperatura mais baixa, e isso tudo prejudica o epitélio tanto nasal quanto do trato respiratório. Então, manter as crianças hidratadas e voltando à vacinação, né, o aleitamento, tudo isso já faz ajudar as crianças a não terem tanta infecção. Com certeza. E até para a gente finalizar, doutora, aquela coisa dos pais também. Quando começou aqueles primeiros sinais, que começou a perceber que a criança está um pouquinho diferente, a voz mais anasalada, o narizinho, como a doutora falou, já buscar a ajuda do pediatra para já começar o tratamento antes que piore ainda mais o quadro e daí acabar acontecendo de um internamento, enfim, uma coisa assim mais complicada para a criança, né? Sim. Então, existem alguns sinais de alerta, né? Que a gente tem que observar que essa criança, sim, tem que ser levada numa emergência, né? Então, as crianças que você percebe que está com algum grau de dificuldade respiratória, que tiver com um esforço respiratório, aquela respiração mais rápida, cansada. Então, são sinais que uma criança que fica muito sonolenta, o que não consegue mais ter uma boa alimentação, né? Manter uma hidratação ou uma febre persistente, aquilo que eu comentei com você no início, né? O resfriado, normalmente ele vai ter a febre uns 2, 3 dias depois, essa febre tem que ceder. Então, uma febre persistente, mais de 3 dias, ou uma febre alta que realmente a mãe não está conseguindo baixar, então são todos sinais de alerta que você tem que procurar uma emergência, né? Tem que procurar um pronto-socorro. Doutora, então, obrigada novamente pela sua participação. Faço convite para os pais te acompanhar lá no Instagram, esclarecer dúvidas. Ok, obrigada, Núbia, pela entrevista. Se os pais ficaram